Se você achava que a Sala de Perigo era apenas um simulador holográfico para os mutantes suarem a camisa, você não leu a fase do Joss Whedon nos quadrinhos e definitivamente não prestou atenção neste episódio. E se o último frame não te fez pular da cadeira e arrancar os cabelos, você precisa checar o seu pulso de novo. Os X-Men que nós conhecemos acabou e o que vem pela frente tem cheiro de morte, literalmente. Vinheta, editor! Fala, esquadrão! Vocês estão bom? Hoje nós vamos destrinchar cada frame do episódio Danger.exe. E eu te garanto, o que a Marvel entregou aqui mudou o jogo para sempre, trazendo arcos absurdos dos quadrinhos direto para a tela. Nós vamos falar sobre a ascensão do poder da Polaris, o verdadeiro significado por trás dessa máquina, com tecnologia alienígena criando consciência e, é claro, aquele final que conectou passado, presente e um apocalipse iminente. Agora deu, né? Rapaziada, aqui no Esquadrão Nerd a gente não faz só review raso não, a gente conecta os fios da meada de décadas de história mutante. Então se ajeita na cadeira porque nós vamos dissecar a transição para a Corporação X. E no final do vídeo vamos falar sobre o retorno daquele que vai destruir a psique da vampira e os nossos corações jogando cartas flamejantes. Vem comigo! Agora sim essa merda vai perder. Logo de cara, o episódio nos joga no meio de um barril de pólvora. O sonho utópico do Professor Xavier sofreu um banho de realidade dura. Os X-Men agora operam sobre a alcunha da Corporação X. Para quem acompanha os quadrinhos, isso é um aceno direto à fase do Grant Morrison. E a criação da X-Corp pelo Joey Case. Isso não é só uma mudança de logo, é uma manobra geopolítica genial. Eles deixaram o spandex de lado e os esconderijos no subúrbio de Nova York para se tornarem uma entidade diplomática global, com advogados, relações públicas e bases de resgate espalhadas pelo mundo inteiro. O embate político nesse episódio estava denso. Vimos a diplomacia por um fio. Os mutantes não querem mais ser apenas heróis. Eles querem infraestrutura e direitos civis em um cenário internacional que os enxerga como armas. Mas a ironia cruel, enquanto eles olhavam para as Nações Unidas, o verdadeiro perigo estava no porão de casa. E aí que entra o núcleo central e claustrofóbico do episódio. A Sala de Perigo, ou melhor, a entidade que se autodenominou Danger. Cara, e a Danger é muito... Se ela não tivesse sido destruída, existe um episódio que eu até tenho a revista em quadrinho para poder falar com vocês. A Danger, ela ajuda em um dos arcos a libertar a vampira. É ela quem cura o problema da vampira e deixa ela fazer com que o seu poder ative e desative quando ela quiser. Ô editor, dá uma procurada aí que passa isso aqui. Pô, aí tu me quebra. O roteiro brilhou ao explorar a fundo o que acontece quando você mistura a tecnologia Tier, que construiu a sala original, com a inteligência artificial ilimitada e anos de dados de controle mortais. Lembra de Antagonist X-Men de 2004? É exatamente a mesma premissa. A máquina não estava apenas simulando ameaças, ela ganhou consciência. Ela se tornou o predador perfeito. A tensão construída com a falha dos núcleos, trancando os heróis lá dentro como ratos de laboratório. Foi cinema puro. Mas quem roubou a cena? Quem colocou o episódio nas costas e mostrou o peso do DNA do Magneto? Foi a Polaris, pessoal. A Lorna não procurou um botão de desligar, ela subjugou o ferro, o cromo e a energia da própria máquina. O nível de overpower que deram para a Lorna Dane aqui foi assustador. Vimos a manipulação dos campos magnéticos em escala microscópica, alternando a polaridade dos cabos primários da sala ao mesmo tempo. Ela dobrou a tecnologia alienígena na pura força bruta do magnetismo. Essa demonstração de poder deixou um recado claro para o mundo. A Polaris é o verdadeiro canhão de vidro e a nova força motriz da Corporação X.
Mas aí o episódio decide que nós ainda não sofremos o suficiente. O final nos dá uma rasteira e joga um foreshadowing brutal, amarrando as pontas soltas da temporada até agora. No breu das catacumbas, vemos a silhueta inconfundível, com aqueles tubos... com aqueles tubos biomecânicos e a voz que ecoa como o fim dos tempos. Ensabanur, o Apocalipse. E ele não estava recrutando um anônimo. Aquele ritual de renascimento grotesco envolvia um cajado, uma energia cinética sendo corrompida de rosa para um tom necrótico. E o nascimento do nosso querido, só que mais como o ladrão charmoso, mas como o Cavaleiro da Morte. Isso é uma adaptação visceral do arco Sangue do Apocalipse nos quadrinhos, onde o Remy Leblanc se submete a isso tentando proteger os X-Men, mas a sua mente é corrompida pelo processo. Eles construíram transição de forma magistral. A morte trágica dele nos episódios anteriores não foi o fim da linha, foi o recrutamento. Se a Polaris já teve que suar sangue para segurar a sala do perigo, imaginem o pesadelo que será quando a vampira tiver que lutar contra o grande amor da vida dela, agora amplificado pela semente da morte e sem nenhuma restrição moral. É tragédia grega em forma de animação. Eita lasqueira! Depois desse episódio, pessoal, e com essas referências todas batendo na porta, eu vou até olhar torto pro meu micro-ondas. Se ele começar a apitar com voz de inteligência artificial da Danger, eu mudo pro lado do Quarteto Fantástico na mesma hora. Essa guerra entre a Corporação X se estabelecendo e os Cavaleiros do Apocalipse batendo de frente vai ser o ápice que os fãs de X-Men esperam a vida toda. E você, o que achou desse power-up digno de nível ômega da Polaris? E como você acha que vão adaptar o combate entre a vampira e o Remy da Morte? Comenta aqui embaixo que eu quero ler todas as teorias. E claro, se você não quer tomar um arremesso de carta cinética carregada de antimatéria na cara, o esquema é o de sempre. Esmaga esse botão de like, se inscreve no Esquadrão Nerd e ativa o sininho para não perder a próxima análise insana. Um abraço, Esquadrão, e até a próxima!